Se você tem diabetes e come pão integral todo dia, achando que está fazendo a escolha certa para a sua saúde, eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Porque o que vou te mostrar hoje pode estar sendo o principal responsável pela sua glicose descontrolada, sem que você perceba. Muita gente troca o pão branco pelo integral, lê no rótulo rico em fibras e acredita que está protegida. Mas o que acontece dentro do organismo de quem tem diabetes depois de comer esse pão é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu explicado de forma clara e honesta. E neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente isso. Por que o pão integral pode estar sabotando o seu tratamento todos os dias? E quais são as alternativas realmente seguras para substituí-lo, sem abrir mão de uma alimentação saborosa? Se você clicou neste vídeo, é porque tem algum problema relacionado com isso. Mas você não está sozinho. Aqui no canal existem vários espectadores com os mesmos problemas que você. Fique à vontade para se comunicar com eles pelos comentários e compartilhar a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Todos os dias trazemos vídeos novos ajudando a esclarecer e orientar sobre algum problema de saúde. E convenhamos, todos nós temos algum problema, não é? Mas não tenha medo. E também não se esqueça de procurar um médico pessoalmente para um acompanhamento adequado. Eu sou apenas um auxiliador informativo gratuito, que está aqui todos os dias para ajudar você com algo diferente relacionado à sua saúde. Então vamos começar. Durante anos, a mensagem foi repetida em consultórios, revistas de saúde e programas de televisão. Troque o pão branco pelo integral e você estará fazendo a escolha certa. E essa ideia ficou tão enraizada que hoje, quando alguém recebe o diagnóstico de diabetes, uma das primeiras coisas que faz é correr ao supermercado e substituir o pão branco pelo integral. Como se essa troca, por si só, resolvesse o problema. Mas aqui está o primeiro ponto que eu preciso que você entenda. O pão integral não é um alimento livre de carboidratos. Ele continua sendo, na essência, um produto feito à base de farinha. E farinha, seja ela branca ou integral, é carboidrato. E carboidrato, no organismo de quem tem diabetes, vira glicose. A diferença entre o pão branco e o integral está principalmente na quantidade de fibras. O pão integral contém mais fibras, e as fibras ajudam a desacelerar um pouco a absorção do açúcar no sangue. Isso é real. Mas, e esse é um mas muito importante, essa desaceleração é muito menor do que as pessoas imaginam. Pensa assim, imagine dois carros descendo uma ladeira. Um desce em alta velocidade e o outro desce um pouco mais devagar. Os dois chegam lá embaixo do mesmo jeito. A diferença é só o tempo. No caso do pão integral, a glicose sobe. Pode subir um pouco mais devagar do que com o pão branco, mas ela sobe. E para o organismo diabético, essa subida ainda pode ser problemática. Agora vem algo que muita gente nunca parou para pensar. Quando você come pão integral no café da manhã, raramente come só o pão. Come com margarina, com requeijão, com geleia, com queijo. Ou então acompanha com um copo de suco de fruta, que também tem açúcar. Ou com uma fruta. Toda essa combinação de carboidratos chegando ao mesmo tempo no organismo cria um pico glicêmico muito maior do que qualquer um desses alimentos causaria sozinho. É o efeito acumulativo que derruba o controle glicêmico de muitos diabéticos sem que eles entendam o motivo. E tem um detalhe ainda mais importante que vou te mostrar agora. Agora eu preciso te contar algo que a indústria alimentícia prefere que você não saiba. Quando você vai ao supermercado e pega um pacote de pão com a palavra integral estampada na embalagem, você provavelmente imagina que está comprando um produto feito majoritariamente com farinha integral, rico em fibras e com baixo impacto na glicose. Mas na maioria das vezes, isso não é bem o que acontece. Vou te explicar como funciona na prática. A legislação brasileira permite que um produto seja chamado de integral, mesmo que a farinha integral não seja o ingrediente principal. Na prática, muitos pães vendidos como integrais nas prateleiras dos supermercados são feitos predominantemente com farinha de trigo refinada e recebem apenas uma pequena adição de farinha integral, farelos ou grãos, para justificar o rótulo. E tem mais. Muitos desses produtos contêm açúcar adicionado, xarope de glicose, mel ou outros adoçantes na formulação. Contém conservantes, emulsificantes e uma lista de ingredientes que pouca gente para ler.
Tudo isso eleva o índice glicêmico do produto de forma significativa. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Mesmo os pães genuinamente integrais, aqueles feitos de verdade com grãos inteiros e sem adição de açúcar, podem provocar picos de glicose consideráveis em pessoas com diabetes. E o motivo está em algo chamado índice glicêmico e carga glicêmica. Deixa eu explicar esses dois termos de forma simples. O índice glicêmico é uma escala que mede a velocidade com que um alimento eleva a glicose no sangue após ser consumido. Quanto mais alto o índice, mais rápido a glicose sobe. O pão branco tem índice glicêmico alto. O pão integral tem índice glicêmico um pouco menor. Mas ainda assim, na escala geral, ele continua sendo considerado um alimento de índice glicêmico moderado a alto. Já a carga glicêmica leva em conta não só a velocidade, mas também a quantidade de carboidrato que o alimento entrega ao organismo por porção. E é aqui que o pão integral realmente se torna um problema para o diabético. Uma fatia de pão integral contém em média 12 a 15 gramas de carboidrato. 2 fatias, que é o que a maioria das pessoas come no café da manhã, já somam entre 24 e 30 gramas de carboidrato de uma só vez. Isso representa uma carga glicêmica significativa, especialmente quando consumida pela manhã, que é justamente o período do dia em que o organismo apresenta maior resistência à insulina. Pensa assim, de manhã, o corpo acorda com os níveis de cortisol mais elevados. O cortisol é um hormônio que, entre outras funções, aumenta naturalmente a glicose no sangue para dar energia ao organismo logo ao despertar. No diabético, esse fenômeno já começa o dia com a glicose um pouco mais elevada do que o ideal. Quando você adiciona 2 fatias de pão integral por cima disso, o resultado pode ser um pico glicêmico importante logo nas primeiras horas do dia. E sabe o que é mais preocupante? Muitos pacientes medem a glicose só em jejum, de manhã cedo, antes de comer. O número aparece razoável. Eles ficam satisfeitos e acham que o controle está bom. Mas se medissem a glicose 1 ou 2 horas depois do café da manhã com pão integral, veriam números muito diferentes. É o que chamamos de hiperglicemia pós-prandial, o pico de glicose que acontece após as refeições, e que, quando frequente, causa danos silenciosos ao organismo, mesmo sem que a pessoa perceba. Agora você pode estar se perguntando, mas o que exatamente acontece dentro do corpo do diabético quando ele come esse pão? É isso que eu vou te explicar no próximo bloco, e garanto que vai fazer muito sentido. Deixa eu te contar a história de uma paciente que atendi há alguns anos. Vou chamá-la de Dona Maria, para preservar a identidade dela. Dona Maria tinha 63 anos, diabetes tipo 2 diagnosticado há quase uma década, e fazia tudo o que o médico mandava. Tomava os remédios certinhos, evitava doces, não bebia refrigerante. Mas a glicose dela vivia oscilando. Em algumas consultas chegava bem, em outras, os números preocupavam. Quando eu sentei com ela para revisar a alimentação com calma, descobri o problema. Todo dia, no café da manhã, ela comia 3 fatias de pão integral com requeijão light e um copo de suco de laranja natural. Achava que estava se cuidando. Afinal, era tudo light, integral, natural. Mas o que estava acontecendo dentro do corpo dela era uma história completamente diferente. Vou te explicar esse processo de forma simples e direta. Quando você come pão integral, o seu sistema digestivo começa imediatamente a quebrar o amido presente nele. O amido é um carboidrato complexo, mas que o organismo converte em glicose de forma relativamente rápida. Essa glicose entra na corrente sanguínea e os níveis de açúcar no sangue sobem. Em uma pessoa saudável, o pâncreas percebe essa subida e libera insulina na quantidade certa. A insulina age como uma chave que abre as células do corpo para receber a glicose, retirando o excesso do sangue e normalizando os níveis rapidamente. O processo funciona de forma eficiente e harmoniosa. Mas no organismo de quem tem diabetes tipo 2, essa harmonia está quebrada. O pâncreas pode até tentar liberar insulina, mas as células do corpo desenvolveram o que chamamos de resistência à insulina. É como se a fechadura das células tivesse enferrujado. A chave existe, mas não consegue abrir a porta com a mesma eficiência. O resultado? A glicose fica acumulada no sangue, sem conseguir entrar nas células, onde deveria ser utilizada como energia. E o pâncreas, tentando resolver o problema, trabalha cada vez mais, liberando quantidades maiores de insulina para tentar forçar essa porta enferrujada.
Com o tempo, esse esforço excessivo vai desgastando o pâncreas, reduzindo ainda mais sua capacidade de produzir insulina. É um ciclo que se agrava progressivamente. Agora imagine esse processo acontecendo todos os dias, várias vezes ao dia, refeição após refeição. Cada vez que o diabético come pão integral e provoca um pico de glicose, o organismo enfrenta esse ciclo de novo. E picos frequentes de glicose no sangue não são inofensivos. Eles causam danos reais e progressivos ao organismo. Os primeiros a sofrerem são os vasos sanguíneos. A glicose em excesso age como um abrasivo nas paredes internas das artérias e veias, causando inflamação e favorecendo o acúmulo de placas. Com o tempo, isso aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Os rins também pagam um preço alto. Eles trabalham incansavelmente para filtrar o excesso de glicose do sangue. Com o tempo, esse esforço excessivo compromete a função renal, podendo evoluir para uma condição chamada nefropatia diabética, que é uma das principais causas de insuficiência renal crônica. Os nervos são outra vítima silenciosa. O excesso de glicose danifica as fibras nervosas, causando o que chamamos de neuropatia diabética. A pessoa começa a sentir formigamento, dormência ou dor nos pés e nas mãos. Em casos mais avançados, a perda de sensibilidade nos pés pode levar a feridas que não cicatrizam, aumentando o risco de amputações. E os olhos também sofrem. A retinopatia diabética, causada pelo dano aos pequenos vasos da retina, é uma das principais causas de perda de visão em adultos no mundo todo. Tudo isso pode ser acelerado por algo que parece tão simples quanto comer pão integral todo dia. Voltando a Dona Maria, quando eu expliquei tudo isso para ela e ajustamos a alimentação dela, retirando o pão integral e o suco do café da manhã e substituindo por opções mais adequadas, a glicose dela estabilizou de forma significativa em poucas semanas. Sem mudar os remédios, sem grandes sacrifícios. Apenas com escolhas alimentares mais inteligentes. E é exatamente sobre essas escolhas mais inteligentes que eu vou falar agora. Agora vem a parte que eu sei que você estava esperando. Porque de nada adianta eu te explicar o problema se não te mostrar o caminho. E a boa notícia é que existem alternativas reais, saborosas e acessíveis para substituir o pão integral na rotina de quem tem diabetes. Você não precisa passar fome, não precisa comer sem prazer. Precisa apenas fazer escolhas mais inteligentes. Vamos a elas. A primeira alternativa é o pão de sementes. Existe uma diferença enorme entre um pão integral industrializado e um pão feito predominantemente com sementes, como linhaça, chia, girassol e gergelim. Os pães de sementes têm muito mais gorduras boas e fibras do que os pães convencionais, e uma quantidade significativamente menor de carboidrato por fatia. Isso resulta em um impacto muito menor na glicose após o consumo. Mas atenção! Mesmo o pão de sementes precisa ser consumido com moderação. Uma ou duas fatias finas acompanhadas de uma fonte de proteína, como ovo ou queijo branco, é uma combinação muito mais segura do que 3 fatias de pão integral com requeijão e suco. A proteína e a gordura presentes nessa combinação funcionam como um freio natural para a absorção do carboidrato, reduzindo o pico glicêmico de forma significativa. Essa é uma estratégia simples que faz uma diferença enorme no controle da glicose ao longo do dia. A segunda alternativa é a batata doce. Eu sei que pode parecer estranho à primeira vista. Batata doce no café da manhã? Mas me escuta, a batata doce tem um índice glicêmico consideravelmente menor do que o pão integral, especialmente quando consumida cozida e ainda com casca. Ela é rica em fibras, vitaminas e minerais, e fornece energia de forma muito mais gradual e estável do que o pão. Não provoca aquele pico brusco de glicose seguido de queda que muitas pessoas diabéticas sentem depois do café da manhã convencional. Uma fatia média de batata doce cozida com um ovo mexido e um fio de azeite é um café da manhã completo, nutritivo e muito mais amigo da glicose do que qualquer combinação com pão integral. A terceira alternativa é o ovo como protagonista da refeição. Já falei sobre o ovo em outros vídeos do canal, e não à toa. O ovo é praticamente isento de carboidratos, não provoca pico glicêmico, é rico em proteína de alta qualidade, gorduras saudáveis e nutrientes essenciais. Para o diabético, ele é um dos alimentos mais seguros e eficientes que existem. 2 ovos mexidos, cozidos ou em omelete, acompanhados de vegetais como espinafre, tomate ou abobrinha,
formam uma refeição que praticamente não interfere na glicose e ainda mantém a saciedade por horas, reduzindo a vontade de beliscar carboidratos entre as refeições. A quarta alternativa é a tapioca, mas com moderação e estratégia. A tapioca é um alimento muito popular no Brasil, e muitas pessoas a usam como substituto do pão, achando que é automaticamente melhor para o diabético. Mas a tapioca pura, feita só com goma de mandioca, tem índice glicêmico bastante elevado. Ela pode elevar a glicose rapidamente se consumida sozinha ou em quantidade generosa. No entanto, existe uma forma inteligente de consumir a tapioca sem comprometer o controle glicêmico. O segredo está no recheio e na combinação. Uma tapioca pequena recheada com ovo, queijo branco ou frango desfiado tem seu impacto glicêmico reduzido de forma considerável, porque a proteína e a gordura do recheio desaceleram a absorção do carboidrato da goma. Então a tapioca não é proibida, mas precisa ser consumida com inteligência, em porções pequenas e sempre acompanhada de proteína. A quinta alternativa são os vegetais folhosos e legumes no café da manhã. Eu sei que isso pode soar diferente do que você está acostumado. No Brasil, o café da manhã é culturalmente associado a pão, margarina e café com leite. Mas para o diabético, essa cultura pode estar sabotando o controle da doença todos os dias. Incluir vegetais como pepino, tomate, cenoura crua ou folhas verdes no café da manhã, acompanhados de uma fonte de proteína, é uma mudança simples que transforma completamente o impacto glicêmico da primeira refeição do dia. Esses alimentos têm baixíssima carga glicêmica, são ricos em fibras e micronutrientes e ajudam a estabilizar a glicose ao longo de toda a manhã. Agora vem algo que muita gente nunca ouviu e que considero um dos pontos mais importantes de todo esse vídeo. Não existe uma substituição única e perfeita para o pão integral que funcione igual para todo mundo. O organismo de cada diabético responde de forma diferente aos alimentos. Existem pessoas que toleram a batata doce muito bem e outras que têm picos de glicose mesmo com ela. Existem pessoas que conseguem comer uma fatia de pão de semente sem problema e outras que precisam evitar completamente. Por isso, o monitoramento da glicose após as refeições é uma ferramenta poderosa e subutilizada. Se você tem um glicosímetro em casa, experimente medir a glicose 1h30 após cada refeição. Esse número vai te dizer, de forma precisa e personalizada, quais alimentos o seu organismo tolera bem e quais provocam picos que precisam ser evitados. Essa informação, levada ao seu médico ou nutricionista, pode transformar completamente o seu plano alimentar e o seu controle glicêmico. Então vamos recapitular o que vimos hoje. O pão integral não é o vilão absoluto, mas também não é o alimento seguro e livre de consequências que muita gente acredita que seja. Para quem tem diabetes, ele pode elevar a glicose de forma significativa, especialmente quando consumido em quantidade generosa, acompanhado de outros carboidratos ou pela manhã, quando o organismo já apresenta maior resistência à insulina. A grande maioria dos pães vendidos como integrais no mercado contém farinha refinada, açúcar adicionado e ingredientes que elevam ainda mais seu impacto na glicose. E mesmo os genuinamente integrais precisam ser consumidos com muito critério e sempre acompanhados de proteína e gordura boa para reduzir esse impacto. As alternativas existem: o pão de sementes, a batata doce, o ovo, a tapioca com recheio proteico e os vegetais são escolhas muito mais inteligentes para quem quer controlar a glicose sem abrir mão de uma alimentação saborosa e satisfatória. Pequenas mudanças nas escolhas alimentares do dia a dia podem transformar o controle do diabetes de forma significativa. Não precisa ser tudo de uma vez. Começa por uma refeição, depois outra, e com o tempo, o corpo responde. Me conta aqui nos comentários. Você costuma comer pão integral achando que é seguro para o diabetes? Ou já tinha alguma desconfiança sobre isso? Escreve aqui embaixo. Essa troca de experiências ajuda muita gente que passa pela mesma situação. Se esse vídeo te ajudou, curte aqui antes de sair. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessas informações e ainda não tiveram acesso a elas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui você encontra conteúdos novos todos os dias, sempre com linguagem simples, baseados em ciência e pensados especialmente para quem quer cuidar da saúde com informação de qualidade. Lembrando sempre,
Tudo o que foi explicado aqui tem caráter educativo. Procure seu médico para um acompanhamento adequado e personalizado para o seu caso. Na semana que vem, vou trazer um conteúdo que vai surpreender muita gente. Vou revelar quais são os alimentos que parecem saudáveis para diabéticos, mas que na prática sabotam o controle da glicose sem que a pessoa perceba. É um vídeo que vai mudar a forma como você olha para a sua alimentação. Até lá, cuide-se bem.